Brasília. Chamando. Boa tarde, Álvaro Regal e ouvintes da Cultura FM de Castelo. O pente fino do INSS cancelou ou suspendeu 261 mil benefícios em todo o país desde janeiro, economizando cerca de 4 bilhões de reais. A fraude mais comum encontrada pelo INSS foi no pagamento do BPC, também conhecido como LOAS. Funcionários públicos com elevados salários fraudaram documentos para receber esse benefício, que é destinado a idosos e deficientes físicos carentes em situação de miséria. O INSS descobriu uma pensionista do estado do Rio com renda mensal de 15 mil reais que recebia o BPC LOAS desde 2012, utilizando declarações falsas que omitiam sua renda. Outra fraude comum foi o pagamento do BPC e aposentadorias a pessoas falecidas. Pessoas próximas do falecido continuavam a sacar de forma irregular. Também foram encontradas fraudes na realização da prova de vida. Parentes sonegavam informações sobre a morte do titular. O INSS anuncia que vai cobrar na justiça a devolução de valores recebidos mediante fraudes. E depois da reforma da Previdência dos mortais comuns transformar o sonho da aposentadoria em pesadelo de muitos, o Senado aprovou a reforma da Previdência dos militares, mantendo o privilégio deles se aposentarem sem exigência de idade mínima e ganhando o mesmo que seu último salário e ainda com reajuste igual ao dos que estão na ativa. Só mudou o tempo mínimo de serviço, que subirá dos atuais 30 para 35 anos. A proposta foi entregue em março pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso. Ela beneficiava originalmente só os militares das Forças Armadas, mas os parlamentares decidiram incluir nos privilégios os policiais e bombeiros militares dos estados. Agora, as Forças Armadas, bombeiros militares e PMs têm garantidos aposentadoria integral como se estivessem na ativa, paridade, terão os mesmos reajustes daqueles que permanecem em atividade. Seus vencimentos nunca poderão ser reduzidos. Essas vantagens também valerão para militares em geral reformados por invalidez. A reforma da Previdência dos sonhos dos militares irá à sanção do presidente da República e é improvável que haja vetos. O presidente Jair Bolsonaro aproveitou a tarde de folga para visitar a tradicional e turística Feira dos Importados aqui em Brasília, ter contato com o povo e comer pastel. Muito aplaudido, Bolsonaro disse o presente que deseja para os brasileiros neste fim de ano. De queijo. Tá muito bom. O ano passado, se eu não me engano, não tive aqui nenhuma vez, né? Ano retrasado, vim muitas vezes aqui sim. Emprego, né? O melhor programa social que existir é esse. É esperança, é confiança, é emprego. O Brasil, graças a Deus, não está mais ladeira abaixo. Nós estamos vencendo ali o grande problema que encontramos, a crise ética, moral e econômica. Eu fico feliz com isso. A tendência é essa. Eu tenho tido contato com empresários também, não é só o povo. Eles estão felizes, né? A grande importância disso tudo, a grande causa disso tudo, estamos recuperando a confiança. A Anvisa liberou medicamentos à base de substâncias extraídas da maconha, que se comprovaram eficazes para tratar doenças neurológicas. Elas serão importadas porque foi mantida a proibição de plantar a erva cannabis no Brasil. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, que é médico, deu depoimento na Câmara. Fez questão de separar uma coisa da outra. A
substância que é medicinal e outras que só dão prazer e viciam. A maconha medicinal não existe. Existem substâncias da maconha que podem ter efeito medicinal e, portanto, têm que ser separadas para esse uso. A maconha causa danos irreversíveis no cérebro a longo prazo. Eu tenho parentes na minha família, pessoas geniais que passaram em segundo lugar no vestibular e que hoje são um zumbi, só usando maconha. Não são poucas, são milhões de famílias no Brasil. E existe uma estratégia, sim, aí sim existe, uma estratégia de que quem quer chegar na liberação, não só da maconha, como de todas as drogas, vai passo a passo na maconha medicinal, a maconha remédio, vamos usar maconha e tal, para depois, agora está na hora de liberar, vamos fazer um plebiscito, o pessoal já está acostumado a usar, vamos liberar a maconha. É assim, todos os lugares que começou com essa história de maconha medicinal, terminou com a liberação da maconha. Se esconder atrás da estratégia da maconha medicinal é uma estratégia política. Então, discutir a maconha como remédio, eu falo como médico e como eu tenho mestrado na área de neurociência, eu não sou uma pessoa principiante aqui discutindo. Também defendo na área da saúde, a garantia faz efeito, está comprovado que faz efeito, tem que garantir o medicamento gratuito. O governo saboreou uma vitória meio amarga na Câmara dos Deputados. Mediante acordo, o plenário aprovou por 408 votos favoráveis e 9 contrários o texto base do pacote anticrime proposto pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Foram ignorados, retirados do texto, as principais bandeiras defendidas por Moro: a prisão em segunda instância, a excludente de ilicitude, que livra de punição policiais que matarem em serviço, e ainda a possibilidade do acusado barganhar com o juiz para não ir a julgamento. Também foi desprezada outra ideia de Sérgio Moro, a do espião policial, um modelo de investigação em que o policial se infiltra em organizações criminosas a fim de repassar informações sigilosas à polícia sem o risco de sofrer condenação. A deputada doutora Soraya Manato, que encaminhou o voto favorável da bancada do PSL, lamentou, mas disse que foi o acordo possível. O pacote anticrime foi aprovado. Infelizmente, nós não conseguimos aprovar o projeto original vindo do ministro Sérgio Moro, mas nós conseguimos aprovar o que foi possível. Agora segue para o Senado Federal. Apesar de tudo, nós estamos de parabéns. O ministro Sérgio Moro também. Foi em vão a presença de Sérgio Moro no Congresso horas antes dessa votação. O ministro da Justiça compareceu ao Senado para defender a prisão em segunda instância. Câmara e Senado têm propostas diferentes e disputam protagonismo quem sai na frente nessa matéria. Para Sérgio Moro, não importa se a iniciativa parte de senadores ou deputados. Voltar com a prisão após a condenação na segunda instância é urgente. Acho que é o momento para o Congresso mandar uma mensagem à população no sentido de que nós precisamos sim enfrentar o problema da impunidade e da criminalidade, e não haveria melhor mensagem do que o restabelecimento da prisão após a condenação em segunda instância. Tenho assistido aqui dentro do parlamento essas proposições de alteração para restabelecer a execução em segunda instância por proposta de emenda constitucional e por projeto de lei. Eu francamente penso que dois caminhos são válidos, tanto da possibilidade via PEC como da possibilidade via projeto de lei. Não vejo as duas iniciativas como mutuamente excludentes. Não existe nenhum problema em votar a PEC e votar concomitantemente o projeto de lei. Do ponto de vista da justiça e da segurança pública, eu vejo a questão com uma certa urgência. Diversos condenados em segunda instância, e eu não me refiro aqui exclusivamente à corrupção, mas pessoas condenadas por crimes graves, inclusive de homicídios, um condenado em segunda instância por assassinato de policial federal na cidade de Cascavel, dias depois o precedente foi colocado em liberdade, um traficante perigoso do Rio de Janeiro,
líder de facção criminosa, foi colocado em liberdade dias depois por conta do novo precedente, mas sem falar nos casos também envolvendo crime de corrupção, o que gera, assim, além da situação de injustiça, uma sensação de impunidade, uma sensação de abandono, uma sensação de insegurança. E por hoje é só. Continuem na companhia de Álvaro Regal no Show da Tarde. De Brasília, José Carlos Gambarini. De segunda a sexta, neste horário, com exclusividade para a Cultura FM de Castelo. A líder de audiência em todo o sul do Espírito Santo.